Muito bom dia, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. Quero cumprimentar também o Wendel, o Gabriel, que se encontrou aqui no estúdio. Magna Santana nas ruas também. Magna está nas ruas. Magna é, para que você saiba, minha vizinha. Moramos sim. mesmo localzinho. De vez em quando a gente usa essa estratégia. Isso, a facilidade dela para tentar ouvir o deputado. Então, cumprimentar seus ouvintes e colocar à sua disposição. Meu caro deputado Francisco Gualberto, o que levou o Gualberto a esta decisão de deixar o PT é algo que chama muita curiosidade. Então vamos deixar esse assunto um pouco mais para frente, para que os ouvintes possam continuar nos acompanhando e a gente possa prender a audiência. O que eu pergunto para Francisco Gualberto inicialmente como é que para Gualberto, que já está na fase idosa, né, pela sua idade, tem sido enfrentar o mandato nesse período de pandemia? Qual é a sua impressão do momento em que a gente vive agora da pandemia, Gualberto? Olha, é importante que, ao falar do agora, a gente fala um pouquinho também do período de pandemia anterior. Eu posso lhe informar aos seus ouvintes dois aspectos. Um é do ponto de vista do pessoal, outro do ter que fazer atividades, do ter que atuar na Assembleia Legislativa em pandemia, porque a pandemia nunca acabou desde que iniciou. Teve um momento de mais de decência, do ponto de vista de descer, né? De queda, mas agora volta com força total no mundo todo, através da Ômicron. E a gente vê que os níveis de contaminação aqui em Sergipe, ontem mesmo eu pude ver que o LACEN informou que os casos positivados estão em torno de 300% de aumento. Mesmo com muita gente já vacinada, em torno de 67%, 68% aqui em Sergipe, mas 30% de não vacinados ou de pessoas com uma vacina só, isso significa um público a ser atingido muito grande, o que pode vir a aumentar o número de mortes e o número de internamentos. E a gente percebe um relaxamento por parte de setores da população, assim como euforia do capitalismo. É como se não houvesse pandemia, como que se o fato de ter morrido ontem 349 pessoas no Brasil, isso tivesse, olha, mil maravilhas, vamos planejar aí o carnaval, vamos planejar o show, vamos planejar o estádio de futebol, tudo aberto, funcionamento aglomerando do ponto de vista do comércio, de todas as atividades. É como que se tivesse uma normalidade. E nós, acredito que nós vamos pagar um preço por isso. Então, do ponto de vista da análise do meu comportamento pessoal, eu lhe confesso que eu fiquei quase 2 anos fazendo o mínimo possível. Para nossa sorte, a Assembleia Legislativa tem um instrumento que utilizou, que o Congresso Nacional ainda está utilizando, que são as sessões à distância. Então, por meses, nós trabalhamos, cumprimos o nosso papel de forma remota. Isso me permitiu ficar trabalhando sem interrupção. Mas lhe confesso que nesse aspecto pessoal eu sou assustado com esse vírus, até porque tenho razões que não quero aqui declinar, mas familiares que me levam a ter mais preocupação ainda. E preocupação com amigos e, enfim, com toda a sociedade. Que cada pessoa que, ao não ter cuidado, se contamina e contamina o outro, está atentando contra a saúde do outro, atentando contra a saúde pública. Isso é crime, inclusive, previsto na Constituição. Nós temos temos o dever e o direito de nos proteger e o direito e o dever de proteger o outro, principalmente diante de uma doença que atinge coletivamente a humanidade. Agora, do ponto de vista do trabalho, eu lhe digo que a Assembleia Legislativa, não apenas eu, cumpriu nesse período todo o papel que deveria cumprir. Não deixamos de votar um projeto e votamos muitos projetos importantes para o Estado de Sergipe, para o povo sergipano. Até as emendas dos deputados, nós, no ano de 2021, por exemplo, 2020, nós doamos toda a emenda para que o governador pudesse utilizar no combate à pandemia. No LACEN, em 2020, a gente tinha direito a 1 milhão de emenda.
600 mil do meu foi destinado ao LACEN, porque a gente percebia que tinha uma necessidade de aquele órgão, de aquele receber mais investimentos. Receber mais investimentos, né? Tal. E os outros deputados destinaram mais na área da Covid, para a área da Covid. Agora, as emendas impositivas, está lá na resolução que nós aprovamos, que vale para este ano, inclusive, de 22, e já valeu para 21. Independente da Covid ter diminuído de volume de atuação, vamos assim dizer, por um tempo, mas no mínimo 50% das emendas dos parlamentares tem que ir para a área da saúde. Eu coloquei 68%. Coloquei recursos para o Hospital de Aquidabã, para o Hospital de São Cristóvão, para o Amparo de Maria. Sempre os meus 68% foram no sentido desses hospitais que são filantrópicos, mas que são porta aberta, só atende SUS, portanto só atende pobres e que fazem uma diferença porque quando esses hospitais acolhem pessoas na pequena e na média complexidade, deixa de fazer o inchaço no hospital como use ou em qualquer outro ambiente de média complexidade que seja da rede oficial do Estado. Então, nós, nessa pandemia, nós temos nos conduzido como pessoa e nos conduzido como deputado, prestando atenção que tem aí uma população que precisa ser ajudada. Na opinião de Gualberto, sua avaliação da atuação do governo federal e do governo estadual no combate à pandemia? Olha, veja, depende do que você chama de governo federal. Já assumiu o governo federal? Na sua opinião, ainda não? Não. O que nós temos visto é o inverso de um governo federal. Vamos recapitular um pouquinho, que dizem que o brasileiro tem memória curta. Eu não acredito nisso. Eu acho que algumas pessoas, por algum tempo, esquecem algumas coisas, mas a maioria da população não. Quem não lembra da tentativa do presidente que é diferente, estar na presidência é diferente de ser governo, de estar governando. Governar tem outro sentido. Governar é cuidar, governar é coordenar, governar é espalhar ações do Estado benéficas para a população. Nós temos um presidente que foi eleito, isso é fato. Por um equívoco da sociedade, de parte dessa sociedade, ao meu ver. Mas lembra-se do retardo e do negacionismo com relação às vacinas no Brasil? A Fiocruz, quando nós completamos 500 mil mortos aqui no Brasil, a Fiocruz declarou, baseado na ciência, que não fosse a posição negacionista e tivesse a vacina se iniciado no Brasil no tempo em que as vacinas estavam à disposição para que o Brasil pudesse utilizar, possivelmente nem metade dessa população teria ido a óbito. São declarações da Fiocruz, é da ciência, não sou eu que estou dizendo. Você lembra que quando chegamos a 50 mil, o presidente, que você chamou de governo federal, foi perguntado, e aí? Ele disse, e daí? Vamos parar com esse mimimi? Vamos encarar essa pandemia como macho. Aí morreram 100. E ele foi perguntado, presidente, 100 mil mortos. Ele disse, qual é o problema? Sou o Messias, mas não faço milagre. Aí quando morreram 500, a resposta dele foi, todos não têm que morrer um dia? Qual é o problema? Vamos parar com isso? Depois veio a famosa frase do Jacaré, com relação à Coronavac, que ele insistiu o quanto pôde para que a Coronavac não fosse utilizada aqui no Brasil e falou, inclusive, da possibilidade de alguém virar jacaré se vacinasse. Eu lhe pergunto, além de Trump, que deixou os Estados Unidos, foi expulso pelo voto popular, você conhece um outro líder de país ou um outro presidente de república que tenha esse mesmo comportamento com relação à pandemia? Quem conhecer qual é o presidente de um país que tem esse mesmo comportamento de total desprezo à vida humana, me diga, porque eu não conheço, pelas informações que tenho. Ele é o único. Não bastasse essa satisfação que ele demonstra em ver a humanidade, a sociedade brasileira ser devastada pelo coronavírus, ele é o cara que
colocou os seus amigos para criar o Dia do Fogo. Foi o dia 10 de abril de 2020. O resultado disso é que hoje 13% da Amazônia Legal está devastada. Ou seja, a postura desse presidente mata pessoas e mata o meio ambiente, a fauna, a flora, os instrumentos da pesquisa, a biodiversidade. Portanto, meu amigo, bastava eu licitar esses 2 itens, sem precisar dizer que trata-se de um presidente que defende a ditadura militar. Abertamente defendeu e continua defendendo o fechamento do Congresso Nacional, invasão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu diria que esse momento que nós vivemos, que tem um presidente eleito, é um momento de anomalia política. E nós esperamos que, como toda anomalia, assim como tem a vacina para o coronavírus, nós também sabemos que temos a vacina para nos livrarmos dessa anomalia esse ano. E acredito que no primeiro momento o povo se manifestará, e de preferência no primeiro turno. O senhor vai continuar a sua análise avançando aí agora para o governo do estado já, porque rapidamente eu vou à cidade de Lagarto. Nós temos uma equipe, atenção Lagarto, nós temos uma equipe que foi enviada em missão aí para a cidade para fazer uma matéria especial com relação ao lixão. Direto de Lagarto eu tenho Léo Dias. Léo Dias, bom dia. 7h54. Bom dia, Narciso e ouvintes do Jornal da Fã. A gente fala aqui ao vivo do lixão da cidade de Lagarto, na região centro-sul do estado. Veja bem, a gente está dividindo aqui o espaço, né, com urubus, moscas e muito lixo. A situação está muito complicada, difícil até para a nossa equipe ficar no local, justamente por conta da fumaça que é grande, né? Eu e o jornalista Diego Rios viemos aqui até a cidade para fazer uma matéria especial que a gente vai estar divulgando aí nas plataformas do portal Fã F1. E eu vou conversar agora, né, com a catadora que trabalha aqui há mais de 30 anos, desde a criação desse lixão, que ela vai falar dessa situação que é insustentável. Os moradores reclamam bastante dessa fumaça tóxica que atrapalha a vida de todos. Incomoda a respiração das pessoas, das crianças, adoece as pessoas, adoece todo mundo. A gente trabalha aqui porque nós somos obrigados a trabalhar. A senhora está sem máscara, como é que a senhora consegue ficar aqui? Mas se não ficar com máscara, na fumaça, a gente fica sufocado, nós não aguenta não. Me explica pra gente, como é que é iniciado, né, essa fumaça? Ô, Léo. Porque vem os graus do óculos, vem bateria de celular que papoca, gera fogo, um grau de celular com sol, ele gera fogo. Léo Dias, você me ouve? Apaga. Quando não tem... Ouve. Pronto, vamos deixar a expectativa de tudo que você vai colher de informação aí para quando você trouxer a matéria completa, e aí a gente vai colocar aqui no ar no Jornal da Fã. Siga aí trabalhando, ouvindo o povo, busque ouvir as autoridades também para entendermos como é que esta problemática será resolvida. Matéria especial do Fã F1 e também aqui do Jornal da Fã sobre o lixão na cidade de Lagarto. Ok, Léo Dias? Fechado, Narciso. Um abraço. Tá aí, portanto, matéria especial nas próximas horas e amanhã aqui no Jornal da Fã sobre o lixão da cidade de Lagarto. Deputado, avançando para o governo do estado, como é que você avalia o papel aí do governador Belivaldo? Olha, eu vou lhe dizer o que praticamente todos os sergipanos sabem. Mas, logicamente, como na política e na democracia, é natural que nós tenhamos os que concordam e os que discordam de um ou do outro governo ou de uma ou de outra opinião. O governador Belivaldo demonstrou e está demonstrando ser um grande gestor, um grande governador. Aí sim, é diferente de ter sido apenas eleito. Ele faz um governo, ele atua como governo. E vou lhe mostrar alguns dados. Logicamente que tem. Ninguém é capaz de fazer tudo, de ser perfeito, de fazer 100% do que é necessário ser feito, o que é preciso ser feito. Ninguém faz. O humano tem seus limites e o Estado tem seus limites. Agora, é preciso essa tese do atuar como governo ser demonstrada. Quando o Belivaldo assumiu o governo, Sergipe vinha de uma crise financeira muito grande.
e não sei, tenho certeza que você lembra, seus ouvintes se lembram, que o salário dos servidores, por exemplo, eram pagos, estava sendo pagos no dia 11 e 12 do mês subsequente. Belivaldo organizou o Estado e o salário já há alguns meses é pago dentro do mês. Se você recordar o 10º, nós que somos da bancada do governo e o próprio governo recebia muitas críticas, porque para pagar o 10º fazia-se um empréstimo do Banese. Não era o servidor que pagava, obviamente. O empréstimo era pago pelo Estado. Mas, de qualquer maneira, tinha aquela grande insatisfação por ter que ir fazer o empréstimo para receber o 10º e tal. O governador Belivaldo, o governo Belivaldo, também reparou isso e passou a pagar o 10º. Inclusive, agora paga metade no dia do aniversário do servidor e outra metade dentro do prazo, dentro do ano, sem precisar de empréstimo. Um outro aspecto importante que eu acho no governo Belivaldo na área de servidor foram os concursos em várias áreas. Alguns concursos feitos, outros servidores convocados que tinham feito concurso e concursos anunciados. Agora mesmo estão sendo anunciados 2 concursos, um para Endagro e outro para o fisco, um dos setores do fisco. Portanto, é um governo que também, nesse aspecto de diminuindo as deficiências do quadro de servidores, Polícia Civil, delegados, Polícia Militar, etc., o governo tem atuado nesse aspecto. E um outro, que é importante, é o aspecto da visão social do Estado. Nós temos aqui, com recursos próprios, o Cartão Mais. Eu estou sem os números aqui, você pode ver que eu estou sem documento, mas eu acredito que atinja mais de 5 mil pessoas, que é um auxílio às pessoas carentes, aquelas que estão no desemprego, na linha da miséria, vamos assim dizer. Nós temos o Mão Amiga, que vem do governo anterior, do governo Jacques, mas o governador Belivaldo aumentou o número de atendimento. Tem na assistência social o atendimento à bacia leiteira, ao pequeno agricultor na bacia leiteira do Alto Sertão, projeto que aprovamos na Assembleia recentemente. Aprovamos um mais recente ainda, por iniciativa do governador, que para assistir os órfãos da pandemia. Quer dizer, é um governo que não tá prestando atenção só num aspecto das necessidades da população, pensa em outros. Paralelo a isso, conserta estradas. Recentemente inaugurou o centro de reabilitação. Ao mesmo tempo, reforma escolas, tornando essas escolas que estavam precárias fisicamente em ambientes modernizados, de tempo integral, o que é muito importante para as populações pobres. Enfim, é um governo que atua em várias áreas. E um dos aspectos que nós podemos destacar foi o assunto que nós falamos aqui da própria pandemia. Ninguém pode negar que o Estado de Sergipe foi um Estado que se organizou numa rapidez muito grande para aumentar o número de leitos na crise da pandemia e atendimento à população. Se houve mortes, é porque houve no mundo todo. Numa pandemia dessa não é possível. A medicina é evitar todas as mortes, mas o Estado de Sergipe atuou fortemente no sentido de evitar o maior número de mortes possíveis. Então é isso que eu chamo de governo. São ações que se ramificam na sociedade vindo do poder estatal, diferente do que nós falamos da questão federal, a diferença entre governo e ser presidente. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o deputado estadual Francisco Gualberto, trazendo sua visão do momento político aqui no nosso estado. O Ponto do Aço é uma empresa compromissada com o cliente, sempre pensando na qualidade e economia. No Ponto do Aço você encontra tudo em aço, ferragens em geral e acessórios para sua construção. Temos atendimento personalizado e os menores preços do estado. Pensou em ferragens e acessórios para sua obra? Ponto do Aço tem a solução, em 2 endereços para melhor servi-lo. Na Farolândia, pelo telefone 3025-9444. Na Rua Acre, pelo telefone 3259-2183. Barato é no Ponto do Aço. Chiquinho, você teve sua trajetória política iniciada no PT, saiu do PT, foi para o PSTU, retornou ao PT
e aí seguiu uma trajetória de vereador de Aracaju até chegar a deputado estadual e conseguir aí reeleições. Agora você decide ir para o PSD. Qual a motivação dessa mudança de partido? Só acrescentar um detalhe, porque é a história. Minha primeira filiação foi no MDB, em 1976, quando eu completava exatamente... Esse fato eu não sabia dessa história, pensei que você tinha Porque começado na no época PT. não existia o PT. Sim. Na era a ditadura militar, só tinha no Era o Brasil bipartidarismo. 2 partidos, Arena e MDB. Então, nós nunca tivemos vocação para as ditaduras, nem para fortalecer o que a elite deseja no Brasil. E já naquela época nós nos filiamos ao MDB. E por conta dessa atuação no MDB em São Cristóvão, eu fui processado, tive um atrito com um representante da Arena, fui processado. A tentativa naquele período era você facilitou, morreu. Era assim, vou lhe levar São Cristóvão para Aracaju. O cara caiu do jipe e morreu. Esse era o clima da época. E aí sim, depois que eu venho para Aracaju, em 1981, aí eu conheço na Fafem uma série de companheiros que estavam construindo a CUT e o PT. E eu me engajei na construção das duas instituições, das duas entidades. Ao mesmo tempo, fui da construção, do início da construção do Partido dos Trabalhadores, que aqui em Sergipe começou a ser discutido em 79, no mesmo período que o PT Nacional estava se construindo, e construímos a CUT. Aliás, é um registro apenas ficar em seu programa. No período que eu fui dirigente da CUT e tive a oportunidade a posterior de presidir por 2 ocasiões a central, essa central era tão ramificada em Sergipe que só existia essa central, a Central Única dos Trabalhadores. Hoje tem várias. Mas nós conseguíamos mobilizar trabalhadores, praticamente todas as categorias de trabalhadores aqui no estado de Sergipe. Era outro momento diferente no movimento sindical, diferente de hoje. E, portanto, aí sim é que a gente se junta a uma série de outros sonhadores e outros militantes, como Rômulo Rodrigues, Marcelo Deda, Zé Eduardo Dutra, Silvio Santos, Neilza, professor Tânia Magno, professor Luiz Alberto, Nilson Lima. Era um grupo de pessoas que pensavam, e os que estão vivos, acredito que ainda pensem num Brasil melhor. E foi nesse sonho que a gente ficou no Partido dos Trabalhadores até 1993. Aliás, em 2003. E aí houve um processo de alianças do PT naquela época, e nós, naquele período, não concordávamos com as alianças que o PT estava fazendo. E aí saímos do PT, 87 companheiros. Fomos fundar o PSTU. E participamos de uma série de, inclusive, 3 eleições. Fui candidato a senador em 1994. 94. No ano que Zé Eduardo se elege. No ano que Zé Eduardo e Valadares se elegem, que eram os dois Você da teve, coligação. acho que naquela época, 70 e eu mil votos. sozinho, eu tive 70 mil votos. Sozinho no PSTU, que era um grupo muito pequenininho. Recordo disso. De operário, recorda, né? Então, disputou em 96 a prefeitura. Prometia na época a reestatização do transporte público. Era uma das propostas que a gente apresentava naquele momento, que a gente apresentou. E 2 anos depois eu fui candidato a deputado estadual. Como detalhe, eu tive naquele período 4.116 votos. Tive mais votos do que Ismael, que estava no PT e assumiu. Por que eu, com mais votos, não assumi? Porque não tinha o coeficiente, o partido não atingia a legenda. Era um partido muito pequeno. E aí a gente começou a perceber que nós estávamos fazendo uma certa divisão pela esquerda. E não era a nossa intenção. Nossa intenção era fortalecer ainda mais o setor, a classe dos trabalhadores. Quando nós percebemos esse equívoco, vamos assim dizer, essa tática que não era exatamente o que nós queríamos, nós vou pedir só para a gente acelerar um pouquinho, porque eu preciso ir para o comercial e tem muitos ouvintes querendo interagir com o deputado. Em 99, então, nós voltamos para o PT, e aí sim, em 2000... Disputa para vereador, e a gente se elege vereador pelo Partido dos Trabalhadores. 2 anos depois, candidato a deputado estadual. Sim, aí ficamos na suplência, na segunda suplência, ocorreu aquele triste assassinato de Nego da Farmácia.
eu assumo e daí por diante Permaneceu se reelegendo. me reelegendo. Decisão de ir para o PSD agora. Você disse que vai para o comercial, você vai encurtar a conversa. Eu vou começar. Tá um bom radialista o deputado. Viu? Eu vou pro comercial e retorno, mas tem muitos ouvintes para interagir conosco. Na volta a gente vai precisar ser sucinto para a gente conseguir interagir com a maior parte possível. Deputado Francisco Alberto, depois de uma trajetória pela esquerda, veio para um partido de centro. Mudou ideologicamente para vir para o PSD? Muito pelo contrário. Continuo com a mesma convicção. Aliás, eu diria que essa mudança que anunciei é como se você mudasse de cidade, mas não de estado. Porque eu continuo no mesmo bloco que há 20 anos existe, que foi constituído pelo ex-governador Marcelo Deda. E também estou indo para o partido, que é o PSD, que é coordenado em Sergipe, não apenas o PSD, mas um bloco de partidos, pelo governador Belivaldo Chagas. O PSD foi também trazido para Sergipe por Marcelo Deda. E eu tive a honra, inclusive, de, pelo menos em 4 diretórios de Sergipe, ter pessoas ligadas a mim que ajudaram a construir o PSD. Portanto, eu estou... Já existia uma relação com o já partido? Já existia uma relação. É o partido que... 2 anotações só para que seus ouvintes possam se manifestar. Belivaldo rompeu com um grupo que fazia política com esse grupo há quase 30 anos, um pouco mais de 30 anos, para votar em Dilma, porque o antigo partido dele foi votar em Aécio Neves. Nesse partido também tem Mitidieri, Fábio Mitidieri, que votou em Lula, votou em Dilma 2 vezes, votou em Haddad, votou contra o impeachment. Então tem demonstrado uma posição democrática, popular, progressista. Tem Ulisses Andrade, que hoje é conselheiro, mas também veio para o PSD na época com Jorge Araújo, e eles foram fundamentais na vitória de Marcelo Deda. Então tem uma trajetória aí de agrupamento e nela eu continuo. Eu apenas vou me desfiliar do Partido dos Trabalhadores e me filiar ao PSD, mas dentro do mesmo bloco. Porque e mantenho minhas a saída do PT, fala-se de uma dificuldade de relacionamento de Gualberto com Rogério Carvalho, com Márcio Macedo, com João Daniel após as últimas eleições. Procede isso? Olha, Narciso, eu quero pedir desculpa aos seus ouvintes e a você por não entrar em determinados detalhes, porque sempre fiz política com esse cuidado de fazer a política para fora e não para dentro, ou seja, para a sociedade e não para o ambiente tão somente partidário. E eu tenho certeza que as minhas mágoas não interessam à sociedade. Mas sai com mágoas? Não, eu diria que... Eu não guardo mágoas de ninguém. Eu diria que chegou o limite da convivência e, nesse caso, o melhor que eu posso fazer, e isso tem sido discutido com muitos companheiros nossos, é plantar outra roça num terreno que é da mesma área territorial, mas é hora de reconstruir alguma coisa, é hora de dar minha contribuição dentro do bloco, mas em outra agremiação, e é o que eu estou fazendo. Portanto, os detalhes... Se o PT não tivesse lançado candidatura própria ao governo do Estado, Chiquinho permaneceria? Não, a saída independe disso. Independe disso. São motivações e vem se acumulando ao longo do tempo, e como acabei de dizer, chegou um limite que o melhor é construir outro projeto, ajudar a construir outro projeto, na forma que lhe falo, dentro do mesmo bloco. Agora, quero lhe dizer que eu não estou deixando o PT para... Você sabe aquela história do cara que separa da esposa e você pergunta a ele, e aí, seu futuro? Ele diz, rapaz, sou ex-marido de fulana. Sim, mas já tem uma namorada? Ele disse, não, eu sou ex-marido de fulana. E vai casar? Não, eu vou continuar como ex-marido de fulana. Não é isso o meu caso. Eu sempre fui um militante, quero dar minha contribuição dentro desse bloco, no PSD, numa política que está sendo coordenada pelo governador Belivaldo Chagas. A primeira etapa do empreendimento Mares, Malu e Residência foi sucesso absoluto de vendas. Agora a Move Construtora traz para você a segunda etapa com lotes a partir de 200 metros quadrados e R$ 599 a parcela. Isso mesmo, R$ 599 valor fixo, sem correção anual. Chegou sua vez de morar à beira-mar em um condomínio pé na areia com excelente estrutura de lazer. Que vai tornar os seus dias inesquecíveis. Para maiores informações, ligue agora, 79-99884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Aqui é Eunice do Eduardo Gomes. O excelentíssimo deputado Francisco Alberto,
E esteve primeiro no PSTU, que é a extrema esquerda, na década de 80. Tinha umas colegas minhas junto com ele e agora estão decepcionadas. O deputado foi para o PDS. Ele pode dizer que não é o PDS, mas PSD é PDS ao contrário. É a mesma ideologia. Quer dizer que agora o foco não é o trabalhador, agora é o capital. Que vergonha! Narciso Machado, bom dia. Aqui quem fala é Passo Preto, né? Bom dia, povo de Sergipe, todos os ouvintes da FAM. Narciso, o deputado estadual Francisco Gualberto tem uma história política espetacular em todo o Sergipe, né? Sabe que toma as suas decisões, né, para o caminho melhor que ele acha, né? Conheço de perto um amigo, né? Desejo grandes felicidades a ele, né? E com relação ao Fábio Mitidieri, né? Eu acho que o Fábio já está escolhido, pré-candidato a governador, já está escolhido, só falta, né, declarar publicamente, né, o governador do estado. Eu já sei até quem é o vice, né? Nos bastidores fala muito do nome da deputada estadual Janier Mota, né? Janier Mota, para vice-governadora de Fábio Mitidieri. Bom, essa é a minha participação de hoje, Passo Preto. Um abraço a todos. Olá, meus amigos da resistência por um Sergipe cada vez melhor e livres dos que mamam na teta do governo. O Chiquinho Glauberto, dito ele que fazia parte do Partido dos Trabalhadores, mas que sempre votou contra os trabalhadores. Os servidores públicos estão aí sem a reposição inflacionária desde a época de Marcelo Deda e Chiquinho nunca se manifestou. É estranho porque o próprio Chiquinho dizia que era aliado do presidente Lula. Está abandonando o partido, deve ser porque tem cargos e indicações no governo do estado. E aí vai abraçar o seu grande líder e ídolo, Belivaldo Chagas. Eu lhe pergunto, Chiquinho, numa derrota do grupo governista, o senhor será oposição a Rogério Carvalho, que, com o apoio do presidente Lula, vence todos os cenários na disputa do governo? Lamentável. Essa sua postura é para ser jogada na lata do lixo da história política de Sergipe. É o Rodrigues do aplicativo. Bom dia, Narciso Machado e toda a equipe de jornalismo de credibilidade da FAM FM. Aqui Fabiano Eduardo Gomes. Narciso, eu tenho uma pergunta, na verdade, para o excelentíssimo deputado estadual, né, Francisco Gualberto. Eu queria saber se essa saída, né, essa decisão de sair do partido no qual ele figurou muito tempo, se é por birra com Rogério Carvalho, né, algum tipo de briga, né, com Rogério Carvalho, alguma falta de entendimento, ou simplesmente porque ele não vê a sua campanha de deputado federal viabilizada pela militância do partido, devido a ter outros candidatos que já vêm pleiteando esse cargo há muito tempo, há outras eleições. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos da FAM FM. Parabéns, Narciso Machado, por esse programa de credibilidade de grande audiência no estado sergipano, programa imparcial, que tem a transparência e a credibilidade como prioridade. Narciso, isso não tem nem o que argumentar. É fato que Gualberto não quer perder a mamata do governo, pelo fato do PT ter indicado a candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo. Então, o homem que tem a história que ele tem, a credibilidade que ele tem dentro da esquerda, do movimento sindical e do PT, tomar uma atitude dessa, de ir para o partido de Kassab, que é provavelmente o partido que ele vai, que eu ainda não sei porque ele não afirmou, peço até desculpa por ter me precipitado, mas para qualquer partido que ele vá, é porque ele não quer perder a mamata do governo Belivaldo Chagas. Mas ele pode tomar essa decisão, que vai ser em vão, porque daqui a 12 meses, 11 e alguns dias, essa mamata vai acabar. Deputado, atendendo seu pedido, você pediu aqui no intervalo, bote só
Quem for contra. Tá aí a galera. Eunice, Passo Preto, Rodrigues, Fabinho e Thiago G10. É verdade que eu lhe pedi, de preferência, bote os contra. Porque nós precisamos dialogar com a sociedade. Primeiro é o seguinte, eu não gosto da expressão mamata, porque ela é pejorativa. Mamata é uma expressão deselegante que parece ser coisa ruim, falcatrua e tal. Não, eu tenho posição. Eu fui líder do governo Marcelo Deda, dos dois governos. Fui líder do governo Jackson Barreto, do mesmo bloco. E por um período fui líder do governo Belivaldo Chagas. No mesmo bloco, não saí do lugar. E em todo esse tempo, o Partido dos Trabalhadores estava. Eu era do Partido dos Trabalhadores e continuo filiado ainda. Vou desfiliar em março. Portanto, não se trata de mamata nenhuma. Se trata de assumir posição e ter responsabilidade. Agora, logicamente, que muita gente, independente de ser bolsonarista, porque bolsonarista a gente só pode ter paciência e dar conselho, né? A outros a gente pode pedir que procure um psiquiatra, que veja o que está acontecendo com a saúde mental dele, porque é preciso analisar os fatos com frieza, não é com... o bolsonarismo não existe na ciência política. O que existe é pessoas com um pensamento atrasado, assim como Bolsonaro, retrógrado, defensores de ditadura, defensores da morte, defensores do ódio. Isso são fenômenos que não estão necessariamente só na ciência política. E as pessoas precisam se tratar em alguns casos. Então, o bolsonarista é isso, a gente tem que ter paciência. Porque isso vai passar no primeiro turno da eleição. A sociedade brasileira vai responder e nós haveremos de derrotar esse setor no primeiro turno ainda. Essa é a nossa expectativa. Lógico que eu não tenho bola de cristal. Teve outras intervenções que reconhecem a história da gente e pode ter dúvidas sobre algumas questões. Por exemplo, uma senhora, a primeira que falou... Dona Eunice, falou do PSTU. Ora, veja o que ela declara. Eu era do PT, deixei o PT e fui fundar um partido mais à esquerda. Agora não tenho como ficar no PT. Fico no mesmo bloco onde o PT estava. O que é que eu estou mudando? Estou mudando nada. Agora, com relação a servidores, eu quero aqui, em 1 minuto, acho que sou capaz de escrever. Defensores públicos. Tenho na minha casa medalha de homenagem por ter contribuído imensamente com a evolução dos defensores públicos, que são o que são hoje. Você tem uma ideia, quando Deda chegou ao governo, um defensor público ganhava R$6 mil e um promotor 16. Hoje, o salário do promotor é equivalente ali, em alguns casos um pouco mais, mas equivalente ao do defensor. Tive participação direta. Trabalhadores do Fisco também têm homenagens recebidas pelo Fisco, pelo sindicato do Fisco, em função da atuação da gente em defesa desses trabalhadores. Policiais civis. Participei de todos os momentos de avanço da Polícia Civil e também tenho as homenagens recebidas pelo sindicato dessa categoria. Bombeiros de Sergipe, trabalhadores da Indaga, trabalhadores da PRP, enfim, foram muitas categorias de servidores que nós tivemos participação direta ajudando. Agora, nós não fazemos aquela política do estardalhaço, de eu fiz, eu sou, mas a história escreve e as pessoas têm conhecimento do que estou falando. Portanto, não é dever cumprido com relação à minha concepção naquilo que posso defender. Agora, tem situações que nem eu, nem deputado algum consegue resolver, porque não está ao alcance de um mandato unicamente. Mas do ponto de vista quando não posso resolver o problema, todos que estão na Assembleia Legislativa sabem das minhas intervenções no sentido de, pelo menos, encontrar um meio termo, encontrar um caminho que seja mais palatável. Essa tem sido minha postura, não vai mudar, porque concepção é uma coisa que a gente adquire ao longo do tempo, com muito estudo, com muita dedicação e também com aptidão para isso. São 8h29, tem dezenas de ouvintes aqui para tentar interagir, mas eu vou colocar só mais 3, infelizmente o tempo não dá. Vou ultrapassar aqui 5 minutinhos com todo o puxão de orelha que eu vou levar por ultrapassar a programação, mas para a gente pelo menos tentar atender aqui a mais ouvintes. Vamos lá, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Edilberto Siqueira, de novo. Diga aí ao deputado Galberto que ele faça uma comparação dos 16 anos do governo Lula, Dilma e Companhia Limitada, o que eles fizeram e o que foi feito até agora em 2 anos, que é para ver se o cara já governou, já começou a governar. Bom dia. Bom dia, Narciso. Mais uma vez, G6. Se puder botar pelo menos um áudio meu aí, eu lhe agradeço, né? Sou seu ouvinte, viu?
Sou seu ouvinte, pode ter certeza disso. Se puder botar, eu lhe agradeço. Aqui é H6. Agora, um bom dia aí ao deputado Francisco Galberto. Esse daí está com o discurso do PT, viu, Narciso? Está ouvindo, deputado Galberto? Esse discurso seu é do PT. Esses discursos de mentira, de acusação, de contar a história da carochinha, não dá mais. Se lembre-se que o senhor não está mais no PT, que o senhor é PSD. Crie um novo discurso. Esse está ultrapassado. Esse o povo já não ouvia desde quando o senhor no PT, né? Que esses discursos, desde o nascimento do PT lá nos anos 80, o povo não aguenta mais. O senhor está no PSD, vá com o discurso agora do PSD, que mente também, que acusa também, porque nada fez, nada faz. É essa turma aí que o senhor agora, novamente, mudou do ruim para o pior, vai ter que ter um novo discurso. Começa a ensaiar outro, porque esse não dá. Um abraço, fique com Deus, H6. Bom dia, meu querido Narciso. Bom dia, os que fazem a fã. Bom dia especial, como eu costumo dizer, os seus diletos ouvintes, são estrelas do programa. Narciso, você está entrevistando aí um deputado, mas eu faria a pergunta a você. Narciso, você votaria em um deputado que votou contra o servidor, que alterou o artigo 30 da lei estadual que trata da aposentadoria dos servidores, a PEC 07 de 2019. Você votaria num deputado que votou contra os servidores, que reclama do governo federal e aqui vota contra o trabalhador? Você votaria num deputado desse, Narciso? Eu gostaria de ouvir você aí perante esse deputado que está vos falando, que eu não vou nem citar o nome para não dar ibope, pela sua pequenez. Almeida disse que não vai dar ibope, mas está ouvindo, deputado. Rapaz, eu não sei quem é Almeida. Ele é daqui de Sergipe, não? É daqui de Sergipe. Eu lamento muito, não. Até não vou responder a ele, porque não sei de quem se trata. E você sabe que na tecnologia que nós vivemos hoje, o cara pode ir lá de Brasília, quem sabe é um bolsonarista chorão, lá de Brasília, que está querendo me provocar. Eu não vou nem responder. A outro, pela deselegância, eu quero dizer o seguinte, que independente de onde eu esteja, eu não estou na vida pública para ser ofendido por ninguém e ficar quieto. Ninguém pense que vai me agredir e porque eu sou deputado, eu não vou reagir. Eu quero dizer, parece que o nome dele é Garcês. Garcês. Mentiroso é ele e quem mais ele imaginar perto dele. Esse é o tipo do bolsonarista que prega ódio. Ataca as pessoas pregando ódio para ver a reação. A minha reação não é de ódio, não. A minha reação é porque esse tipo de gente, didaticamente, com educação, eles não aprendem. E se você deixar, ele passa de chamar de mentiroso a querer lhe agredir fisicamente. Portanto, é preciso ter reação à altura. Isso deve ser um bandidinho pistoleiro ideológico. Aí é um bolsonarista, pistoleiro ideológico, não sei nem quem é. Mas a voz dele, se um psicólogo ouvir, compreende pelo tom de voz que é um mentiroso. Mentiroso é você. Respeite quem tem história. Você pode discordar da minha história. Você pode discordar dos meus atos. Agora, vir com agressão física, vá xingar quem está mais perto de você aí, que não vai reagir com você, com certeza, porque tem medo, né? Eu não. E a mim, pessoalmente, você não diz que eu sou mentiroso nós dois, assim, de frente? Tenho certeza que não diz. Porque toda ação provoca uma reação. E aí só Deus sabe qual será, né? Então, aos demais, quero dizer o seguinte, eu não vou falar sobre história dos servidores, eu já falei aqui, tem uma história conhecida pelo povo sergipano, escrita, filmada, fotografada, etc. Modesta parte, às vezes as pessoas, olha, Galberto, você causa inveja. Primeiro operário a ser deputado estadual em Sergipe. Único operário de fábrica, de pé duro, como diz o Tabarel, de fábrica. Primeiro, líder de 3 governos. 1 minuto, deputado, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Com essas reeleições, através do voto popular, com a ajuda de muita gente boa nesse estado, muita gente decente, isso causa inveja de fato. Agora, repito que quanto aos bolsonaristas, eu não posso fazer nada por eles, a não ser aconselhar. E reagir quando vier com molecagem. Eu estou aqui numa entrevista falando sério, dizendo de fatos que são conhecidos pelo estado de Sergipe, não vou admitir
que um bandidinho venha para cá com história de você é mentiroso. Vá procurar o que fazer, conserte sua vida, vá para o psiquiatra e saia desse negócio que você está aí, que se atenta contra a vida humana. Deputado, obrigado pela sua presença aqui, pela predileção que... Eu reclamo que o programa foi curto e agora que estava tomando... Estava esquentando. Gente... Mas muito obrigado pela predileção dessa entrevista. Eu quero lhe agradecer. Compromisso firmado e cumprido. Quero lhe agradecer e dizer que foi um prazer participar pela primeira vez do seu programa e continuo à disposição. E sem medo de assumir nenhuma posição diante de bolsonarista chorão, antivida, que é aliado de um vírus chamado coronavírus. Muitos deles nem se vacinam e sabem que pode morrer ou matar o filho, a mulher, o irmão, o companheiro ou qualquer pessoa na sociedade. Esse tipo de comportamento deve desaparecer da nossa vida em breve. Tá aí, portanto, essa entrevista exclusiva do deputado Francisco Gualberto aqui no Jornal da Fã, viu? Exclusivo. E quero dizer que foi verdade mesmo. Aqui nos estúdios ele pediu, olha, vai colocar ouvinte e só coloque os que vierem criticar, porque eu quero debater com essa galera. Obrigado, deputado. Até a próxima. Obrigado, Igor Cleiver, pela paciência. Fiquem com o Show da Fã. Até amanhã, às 6 da manhã. Toda a repercussão dessa entrevista no fanf1.com.br. Termina agora Jornal da Fã. Amanhã estaremos de volta na Fã FM Aracaju 99,7. Jornal da Fã. A credibilidade da notícia. Com Narciso Machado. Jornalismo sério. As notícias locais, nacionais. A participação do ouvinte. As leis, os deveres. Entrevista. Política. Utilidade pública. As reivindicações das comunidades. As autoridades do nosso estado. Os debates. As notícias do mundo do esporte. E os destaques dos jornais. Tudo o que acontece no mundo, você fica sabendo agora, no Jornal da Fã. No Jornal da Fã. A partir de agora, na Fã FM Aracaju 99,7, Jornal da Fã. A credibilidade da... Acusa também, porque nada fez, nada faz. Essa turma aí que o senhor agora novamente mudou do ruim para o pior, vai ter que ter um novo discurso. Começa a ensaiar outro, porque esse não dá. Um abraço, fique com Deus, H6. Bom dia, meu querido Narciso. Bom dia aos que fazem a fã. Bom dia especial, como eu costumo dizer, aos seus diletos ouvintes, são estrela do programa. Narciso, você está entrevistando aí um deputado, mas eu faria a pergunta a você. Narciso, você votaria em um deputado que votou contra o servidor, que alterou o artigo 30 da lei estadual que trata da aposentadoria dos servidores, a PEC 07 de 2019. Você votaria num deputado que votou contra os servidores, que reclama do governo federal e aqui vota contra o trabalhador? Você votaria num deputado desse, Narciso? Eu gostaria de ouvir você aí perante esse deputado que está vos falando, que eu não vou nem citar o nome para não dar ibope, pela sua pequenez. Almeida disse que não vai dar ibope, mas está ouvindo, deputado. Rapaz, eu não sei quem é Almeida. Ele é daqui de Sergipe, não? É daqui de Sergipe. Eu lamento muito, não. Até não vou responder a ele, porque não sei de quem se trata. E você sabe que na tecnologia que nós vivemos hoje, o cara pode, lá de Brasília, quem sabe é um bolsonarista chorão, lá de Brasília, que está querendo me provocar. Se eu não vou nem responder. A outro, pela deselegância, eu quero dizer o seguinte, que independente de onde eu esteja, eu não estou na vida pública para ser ofendido por ninguém e ficar quieto. Ninguém pense que vai me agredir e porque eu sou deputado, eu não vou reagir. Eu quero dizer, parece que o nome dele é Garcês. Garcês. Mentiroso é ele e quem mais ele imaginar perto dele. Esse é o tipo do bolsonarista que prega ódio. Ataca as pessoas pregando ódio para ver a reação. A minha reação não é de ódio, não. A minha reação é porque esse tipo de gente, didaticamente, com educação, eles não aprendem. E se você deixar, ele passa de chamar de mentiroso a querer lhe agredir fisicamente. Portanto, é preciso ter reação à altura. Isso deve ser um bandidinho pistoleiro ideológico. Aí é um bolsonarista, pistoleiro ideológico, não sei nem quem é. Mas a voz dele, se um psicólogo ouvir, compreende pelo tom de voz que é um mentiroso. Mentiroso é você. Respeite quem tem história. Você pode discordar
da minha história, você pode discordar dos meus atos. Agora, vir com agressão física, vá xingar quem está mais perto de você aí, que não vai reagir com você, com certeza, porque tem medo, né? Eu não. E a mim, pessoalmente, você não diz que eu sou mentiroso nós dois, assim, de frente? Tenho certeza que não diz. Porque toda ação provoca uma reação. E aí só Deus sabe qual será, né? Então, aos demais, quero dizer o seguinte, eu não vou falar sobre história dos servidores, eu já falei aqui, tem uma história conhecida pelo povo sergipano, escrita, filmada, fotografada, etc. Modesta parte, às vezes as pessoas, olha, Gilberto, você causa inveja. Primeiro operário a ser deputado estadual em Sergipe. Único operário de fábrica, de pé duro, como diz o Tabarel, de fábrica. Primeiro, líder de 3 governos. 1 minuto, deputado, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Com essas reeleições, através do voto popular, com a ajuda de muita gente boa nesse estado, muita gente decente, isso causa inveja de fato. Agora, repito que quanto aos bolsonaristas, eu não posso fazer nada por eles, a não ser aconselhar. E reagir quando vier com molecagem. Eu estou aqui numa entrevista falando sério, dizendo de fatos que são conhecidos pelo estado de Sergipe, não vou admitir que um bandidinho venha para cá com história de você é mentiroso. Vá procurar o que fazer, conserte sua vida, vá para o psiquiatra e saia desse negócio que você está aí, que se atenta contra a vida humana. Deputado, obrigado pela sua presença aqui, pela predileção que... Eu reclamo que o programa foi curto e agora que estava tomando... Estava esquentando. Gente... Mas muito obrigado pela predileção dessa entrevista. Eu quero lhe agradecer. Compromisso firmado e cumprido. Quero lhe agradecer e dizer que foi um prazer participar pela primeira vez do seu programa e continuo à disposição. E sem medo de assumir nenhuma posição diante de bolsonarista chorão, antivida, que é aliado de um vírus chamado coronavírus. Muitos deles nem se vacinam e sabem que pode morrer ou matar o filho, a mulher, o irmão, o companheiro ou qualquer pessoa na sociedade. Esse tipo de comportamento deve desaparecer da nossa vida em breve. Tá aí, portanto, essa entrevista exclusiva do deputado Francisco Gualberto aqui no Jornal da Fã, viu? Exclusivo. E quero dizer que foi verdade mesmo. Aqui nos estúdios ele pediu, olha, vai colocar ouvinte e só coloque os que vierem criticar, porque eu quero debater com essa galera. Obrigado, deputado. Até a próxima. Obrigado, Igor Kleiber, pela paciência. Fiquem com o Show da Fã. Até amanhã, às 6 da manhã. Toda a repercussão dessa entrevista no fanf1.com.br. Termina agora Jornal da Fã. Amanhã estaremos de volta na Fã FM Aracaju 99,7. Jornal da Fã. A credibilidade da notícia. Com Narciso Machado. Jornalismo sério. As notícias locais, nacionais. A participação do ouvinte. As leis, os deveres. Entrevista. Política. Utilidade pública. As reivindicações das comunidades. As autoridades do nosso estado. Os debates. As notícias do mundo do esporte. E os destaques dos jornais. Tudo o que acontece no mundo, você fica sabendo agora, no Jornal da Fã. No Jornal da Fã. A partir de agora, na Fã FM Aracaju 99,7, Jornal da Fã. A credibilidade da